Olá, pessoal, saudações prevencionistas. Dando continuidade nessa semana na questão dos EPIs, equipamentos de proteção individual, vamos falar agora sobre os meios de proteção com os membros superiores, ou seja, os braços, as mãos, né? Que são um dos principais problemas que a gente tem, a pessoa não saber onde coloca as mãos, né? Ou o hábito, né? Aquela repetição, um trabalho tão repetitivo, né? Aquelas coisas cotidianas, dia a dia, muitas vezes nós não prestamos atenção no que fazemos com as nossas mãos. Estamos só fazendo lá no automático, né? Então, muitas vezes aí, um ato inseguro, né? Que pode levar muitas vezes a acidente. Tranquilo? Lembrando que os EPIs não evitam acidentes, tá? Mas eles podem diminuir os ferimentos das pessoas, tá? E um deles a gente vai falar justamente sobre isso nessa aula de hoje, tentando fazer algo online aqui prático com vocês. Lembrando que eu vou mostrar os equipamentos que eu tenho, também não estou fazendo analogia a qualquer marca aqui, tá? Só cito os exemplos que eu tenho aqui em sala, aqui no laboratório, e a gente vai verificar essa questão. Lógico que aqui eu não tenho mangotes, eu não tenho dedeiras, não tenho braceletes, enfim. Vou passar para vocês o que a gente tem aqui, para tentar ilustrar para vocês quando a gente fala desses equipamentos de proteção, visando aí a proteção dos membros superiores. Então, vamos mudar de câmera aqui, para que facilitar aí para vocês me enxergarem. Ok? Beleza, câmera de cima aqui, beleza. Então, aqui eu tenho aqui alguns exemplos aqui, né, de luvas de proteção. Como também eu tenho aqui os cremes de proteção. Então, os cremes de proteção, eles visam muitas vezes substituir o quê? As luvas, ok? Por exemplo, o pessoal da manutenção, muitas vezes eles não conseguem usar esse tipo de luva, ou às vezes luvas mais pesadas, nada impede que eles possam usar em conjunto, creme, mas as luvas de proteção, certo? No entanto, às vezes para trabalhos mais precisos, né? Como, por exemplo, a gente vai falar de trabalhar, às vezes, por exemplo, o mecânico ele poderia trabalhar com esse tipo de luva também, tá? Que são luvas táteis, né? Que a gente fala, né, de procedimentos, só que são luvas para produtos químicos. Só que muitas vezes, Brasil, calor, a gente tem um país tropical, né? Então tem a questão do calor. E além do calor, temos também essa questão de precisão do trabalho, muitas vezes é substituído as luvas pelos cremes de proteção. E a gente vai ensinar isso sobre essa questão. Lembrando, estou fazendo, deve virar ao contrário aqui, não estou fazendo analogia a marca alguma, antes, mas bom, mas simplesmente só para a gente conhecer e ver o que a gente tem aqui, porque existe uma infinidade no mercado de cremes muito bons aí. Mas antes mesmo de falar dos cremes, vamos voltar aqui para a questão das luvas, ok? Então, as luvas visam proteger, justamente proteger as nossas mãos, não é isso? Proteger os nossos membros superiores, para evitar qualquer exemplo de uma lesão, uma queimadura ou algo do tipo. Tranquilo? Beleza. Uma coisa importante. Luva de proteção. Então, como a gente pode ver em cima da mesa aqui, existem diversos tipos de luvas. Por exemplo, eu tenho uma luva aqui de vaqueta. Olha, desculpa, de raspa de couro. Ela é uma luva de cano médio. Tá? Existe a de cano curto e existe a de cano longo. Para trabalhos de serralheria, trabalhar com chapas metálicas, soldador, ok? Um trabalho mais rústico e protege o trabalhador, tranquilo? De material mais rústico aí, tranquilo? Temos ainda, por exemplo, ainda falando de couro, tem uma luva aqui, ó. Ela é raspa de couro na parte de cima. Raspa de couro aqui na parte de cima. Vaqueta reforçada na palma da mão. Tá? E um tecido aqui, também utilizado muito para soldador. Tá? Então, exemplo aí de luvas aí. Tá? Lembrar, né? Sempre verificar a questão do SEASA. Aqui eu tenho, dando continuidade, ó, 2 luvas de vaqueta de couro.
pessoal às vezes, luva de cowboy, tipo a luva de cowboy, né? Então, uma luva de vaqueta, um material um pouco mais maleável, macio do que a raspa de couro em si, né? A raspa de couro é mais dura. Então, eu tenho uma luva de vaqueta. O soldador, lá na minha empresa, o soldador usa ela. Pode até usar, mas ele tem que ter o quê? Essa continuidade aqui, ó. Tá? Não pode ficar curta assim, porque senão parte do braço do soldador aqui vai ficar exposto. Tá? Então, não pode. E existe a luva de vaqueta também, mas em outras cores. Hoje, nesse caso aqui, é cor preta aqui. Então, são luvas aí para resistência mecânica. Depois eu tenho luva aqui, ó, chamada luvas táteis. Então, existem diversos modelos aí no mercado. Tá? Lembrem-se, por exemplo, uma dessas aqui estava sendo usada por uma empresa, vou falar aqui, fabricante Ansel, melhores fabricantes de luvas do mundo, do maiores do mundo, tá? Em termos de tecnologia, enfim. Só que eu tenho que saber trabalhar com o tipo de luva. O pessoal estava usando isso aqui no pessoal da manutenção mecânica. Ela é uma luva tátil. Então, eu vou ver sempre que vejo no CA do equipamento, vou lá, consulto o CA, né, que eu mostrei no site para vocês, eu consulto o CA para saber o quê? Para saber se a luva realmente protege para aquilo que eu estou pensando. Tá? Então, eu tenho sempre que consultar. É um problema que a gente tem cremes de proteção hoje no mercado. Se fala em biológico, vende-se o creme com biológico, mas você vai ler lá no CA dele, não está falando nada, só fala de químicos. Tá? Então, cuidado com isso. É uma luva tátil, ou seja, simples, né? Para você ter contato com a mão, não ficar escorregando quando você trabalhar, para não se machucar, mas ela é bem fininha, uma luva tátil, tá certo? Outras luvas que a gente usa aí, uma luva mais pesada. Por exemplo, aqui, ó, olha a grosseria que tem essa luva, é bem grosseira aqui, ó. Para trabalho com petróleo, em plataformas de petróleo, uma luva, trabalho pesado. Essa aqui também, ó. Outra aqui também, ó. Então, todo tipo de luva, essa aqui não tem tanta precisão nela. Essas outras duas aqui eu já vou conseguir um pouco mais de precisão, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui já não tem proteção. Onde a parte azul aqui eu tenho tratamento químico. Igual aqui, ó. Onde está o verde aqui, proteção. A hora que eu viro, aqui não tem aqui, ó. Eu não posso mergulhar essa luva no produto químico. Então, é contato com a mão apenas. Essa aqui, ó, já protege. Ó. Até aqui ela tem tratamento. Tá? Então, são as luvas para trabalhos mais pesados, que a gente chama, né? Principalmente em serviços de refinarias de petróleo, entre outros aí, né? São exemplos que podem ser usados aí por vários tipos aí. Dentro ainda de produtos químicos, ó, eu tenho uma luva dinitrílica cano longo, tá? Porque é longo, né? Se eu colocar ela aqui na minha mão, o que acontecer aqui, ó, aqui, ou seja, ela vem até passa meu cotovelo aqui. É uma luva para trabalhos longos. Nesse caso aqui, uma luva para produtos químicos, tá? Ok? E uma luva grossa também. Para produtos químicos ainda. Nitrílica, ou nitrila, como queiram, né? Eu tenho uma luva de cano médio, porque médio, ó, ela vem até meu cotovelo aqui, ó. Porque a cano normal aqui, ó, olha a diferença do tamanho dela. Ela pega só, aponta o dedo e parte aqui do. Ela não chega nem no. Tá? As duas é a mesma coisa. Uma cano longo, tá? Essa aqui é mais grossa, ou seja, tem um material mais grosso. É o mesmo material. Isso aqui é a espessura, essa aqui é mais fina, essa aqui é mais grossa, um trabalho mais pesado. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou explicar essa questão dessa numeração. Por exemplo, tem o número 9 aqui e o número 10. Número 9. Número 10 aí. Tá? Esse é o tamanho da luva. Tranquilo? Eu vou mostrar para vocês já já essa questão. Aí eu vejo o pessoal com isso daqui, ó. Uma luva para produto químico. E, na verdade, ela não é. Ela é uma luva de borracha látex. Ela é verde. Não importa se ela é verde. Eu tenho que ver o material. Qualquer fabricado. Eu vou lá, pego aqui, ó, o CA, que está aqui, o certificado de aprovação. Tá? Vou lá e vejo para que ela protege. Neste caso aqui, é uma luva de borracha látex. Para faxineira, para quem trabalha com água. São trabalhos bem mais simples aí, tranquilo? Da mesma forma
que essa aqui é uma latex. Isso aqui também é. Isso aqui, deixa eu pegar uma outra aqui, que essa aqui está bem velha. Uma luva de procedimento, de médico, de dentista, pessoal que trabalha em laboratório. Tá? Aqui o pessoal às vezes trabalha em alimentos, o pessoal que trabalha em cabeleireiro, que às vezes é até errado, né? Porque essa aqui não segura produtos químicos, por quê? Eu trabalho com água, produto químico leve, tranquilo? E já quando eu falo de produtos, eu quero trabalhar com uma luva pesada, para produtos químicos. Só deixar claro aqui que tem diversos tipos de materiais que são fabricados as luvas, tranquilo? Dentro dessa fabricação, a gente chama atenção para duas, que são as principais mais conhecidas. Nitrílica ou nitrila, que são essa aqui, e existe, normalmente de cor azul, mas existe outras também, né? A gente tem aqui, ó, que pode ser de neoprene. Então, tanto a nitrílica como o neoprene, ela tem uma gama de produtos que ela protege. Então, sempre que for verificar, olhe o CA e veja se protege com aquele produto químico que tem lá na sua empresa, aquele qual você quer proteger. Tranquilo? Então, essa aqui de produto químico, nitrílica, eu posso ter ela tátil também. Luvas táteis, fininhas, procedimento para laboratório, ok? Então, são bem fininhas, ó, justamente para você não perder essa sensibilidade que você tem. Tranquilo? Beleza. Aqui eu tenho uma outra, bem grossa, tá? Muito grossa até. É uma luva para você trabalhar com fornos, alta temperatura, chama lá que faz ferro fundido, fundições. Então, de resistência a altas temperaturas. Tranquilo? Diferente dessa daqui. Ela é grossa também, só que essa aqui é uma luva de prevenção e combate a incêndio. Para o brigadista de incêndio, para o bombeiro, tá? Brigadista militar, brigadista civil, aliás. Você tem a luva de proteção, tranquilo? Essa para altas temperaturas, fornos, material quente, e essa aqui de combate ao incêndio, combate ao fogo, tranquilo? Lembrar que todas têm tamanho, por exemplo, aqui eu tenho uma, tá bem na frente da minha unha aí, o tamanho M, então você tem diversos tamanhos, você tem que verificar isso também, ok? Beleza. Aqui eu tenho mais 3 tipos de luvas aqui. Isso aqui é uma luva de algodão, que a gente chama, tá? Tricotada de algodão. Aí o pessoal vê 5 fios, 4 fios, 8 fios. O pessoal às vezes fala vários nomes aí, né? Aqui, ó, 90% ela é algodão, ok? Mas ela aqui, ó, se eu ficar no trabalho, fazer alguma coisa, ela escorrega, pegar caixa, pegar alguma coisa. Então, o que fizeram aqui, ó? Esses pontinhos pretos aqui é uma luva pigmentada, que a gente chama. Ela tem borrachas, pigmentos de borracha aqui. Por quê? Assim ela escorrega. Se eu virar do outro lado, ou seja, ela, ó, minha mão escorrega, mas ela não vai. Mas se eu virar do outro lado, a luva vai embora. Tá? Justamente para você, o pessoal que trabalha em expedição, essas coisas, ajuda bastante. Apesar de que aquela luva tática que eu falei agora há pouco, né? O pessoal tem usado muito expedição isso aqui também. Tá? Essa aqui já está saindo a borracha dela, mas ela tem uma camada de borracha aqui, essa aqui já subiu, ele fica parado, gente. Esse material vai perder qualidade, né? É que nem calçado de segurança. Tinha vários calçados de segurança aqui. No fim, a gente perdeu tudo, porque quando você não movimenta o calçado, ou ele derrete, ou ele vai esfarelando com o tempo. A borracha, de uma forma geral, né? Esses poliuretano injetado, que a gente chama. Tranquilo? E o pessoal às vezes acha que essa daqui do lado é igual. Não é. Essa aqui é bem diferente dessa daqui. Essa aqui, essas duas são similares. Aqui eu tenho uma luva que ela tem uns fios de aço aqui, ó. Okay? Essa aqui já é inteira de aço. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, pegar essa luva, utilizá-la lá no açougue, beleza. Se eu pegar a faca aqui, ó, pegar uma faquinha aqui, eu vou passar, ó, e estou passando com força, gente, ó. Ela não corta, por quê? Não porque a faca está seca, não. Pelo contrário, essa faquinha é muito boa até. É porque ela tem esses fios aqui, tranquilo? Igual essa daqui. Vou colocar na mão aqui, vocês vão ver também que ela não corta. Lembrando que algo espetando, ela não protege. Pontas de faca, pontas de agulha, ela não protege contra isso, tranquilo? O que precisa verificar isso aqui é que, higienicamente, se ficar isso aqui, se o branco aqui ficar lá no açougue, vai sujar de sangue, esteticamente vai ficar horrível, tá?
Então, o que o pessoal costuma fazer, às vezes, tentar virar aqui para ver, mas dá para ver o material. Vamos lá. Esteticamente, você lavar, mesmo assim, você vai lavar, vai ficar encardido depois, tá? Então, para trabalho com alimentos, essas coisas, eu vou trabalhar alguma coisa de corte para evitar cortar a mão, beleza. Mas quando eu vou trabalhar com alimentos, o ideal é trabalhar, por exemplo, em açougue, em frigoríficos, o ideal é que eu trabalhe com uma luva desse tipo aqui, né? Então, vou tentar aqui calçar. Ela é uma luva chamada, que a gente chama de ambidestra, né? Serve para qualquer lado da mão. Só virar para cima aqui, senão eu não consigo encaixá-la nos meus dedos aqui. Aí, agora baixou aqui, ela encaixou. Beleza? Vou virar aqui, vou fechar aqui. Então, travei ela aqui, ó. Ok? Então, o cara vai trabalhar no açougue. A primeira pergunta, né? Por que trabalha só com uma luva e não com um par, né? Nas duas mãos? Porque na outra mão eu estou com a faca. Eu não consigo cortar a própria mão. Tá? É para onde se eu estiver cortando alguma coisa, se eu errar, ou seja, posso passar aqui que eu vou cegar minha faca aqui, né? Tá? Então, agora pontas, não tem problema. Só que essa aqui, ó, é elos de aço inox. Tá? Isso aqui vai durar 300 anos, tá? Essa aqui na época era até importado da Alemanha, essa luva. Mas tá lá, ó, importador Dani e CA. Aí fala, a gente vai pesquisar aqui, tá? Foi até que eu falei lá de importador, que às vezes eu posso ter. Eu já vi dessa luva aqui, por exemplo, com outro importador. Que é mudar o nome aqui e mudar o CA, mas era do mesmo fabricante lá. Tá? A gente até explicou para vocês. Então, beleza. E essa aqui para lavar e higienizar é bem mais fácil, tá? Tranquilo aí. Beleza. Encerrando essa questão das luvas aqui, só consegue te chamar a atenção, porque eu falei dos números aqui, né? Então, eu tenho aqui dois exemplos, uma luva número 9 e outra número 10. O que quer dizer isso? Esses números querem dizer o quê? 9 polegadas e 10 polegadas. Mas qual que é a importância disso? A questão é a seguinte, ó, vou só mostrar para vocês aqui. Uma luva número 9 é um pouco menor. Essa aqui é um pouco maior. Esquece que agora o tamanho, o comprimento da luva. Só o tamanho aqui, 9. A 10 e a 9. Ela vai ser um pouco mais larga, um pouco maior aqui para as mãos. O que quer dizer isso? 9 polegadas, 10 polegadas. Se eu pegar essa fita aqui de costureira, né? Fita métrica, o pessoal chama. De um lado aqui eu tenho o quê? Metros, centímetros. Não é isso? Se eu virar do lado contrário, ó, eu tenho centímetros de um lado. Se eu virar do lado contrário, os números são bem mais espaçados. Ou seja, eu tenho aqui, são polegadas. Tá certo? Então, quer dizer o quê? Que essa luva número 9 é 9 polegadas. Essa número 10 é 10 polegadas. Então, como é que eu faço para saber de usar a luva correta? Eu vou fazer essa medição para saber isso, ok? O que a gente faz? Por quê? Porque se eu pegar uma luva muito grande, ela fica sobrando nos dedos, fica sobrando nas laterais, na palma da mão. Isso enrosca, tá? Pode desgastar mais a luva, ok? E pode enroscar em materiais, pode provocar um acidente. Por outro lado, se eu usar uma menor, uma luva, no meu caso, número 9, se eu usar menor, porque meu tamanho é 10, eu teria que usar, se eu usar uma 9, o que vai acontecer? Ela vai ficar muito apertada na mão. E ficando apertada na minha mão, o que pode ocorrer? Toda vez que eu for fechar a minha mão, eu tenho que fazer o quê? Força, porque eu tenho que esticar essa borracha para fechar, porque ela está apertada. Então, isso cansa mais rápido. Tá? Dependendo, assim, me atrapalha fechar os dedos. Dependendo do tipo de trabalho, ela me prejudica. Então, além de cansar, diminui a produtividade também. Então, selecionar a luva ideal seria interessante aí, tá certo? E esse número que eu falei para vocês, essas polegadas que estão aqui, então o que a gente faz? Ó? A gente vai medir essa parte da mão aqui, ó. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar aqui, botar a fita aqui, vou virar ela aqui, ó. Uma volta. Dei uma volta na minha mão aqui. Só. Dei uma volta na minha mão aqui. E vou medir aqui, ó. Medir ali. Então, a minha aqui, ó. Tá passando um pouco de 9. Tá entre 9 e 10. Ok?
Eu já sei, se eu usar 9, para mim eu já acostumei, já fica apertado. Se eu usar 10, fica legal. Tá, ok? Então, esse é o objetivo principal aqui. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, em alguns casos está marcado aqui, ó, PM, G, GG, tá? E às vezes é número, tá? Mas uma outra coisa importante quando a gente fala de luva, quando eu calço uma luva, aqui, ó, vou colocar a luva. Vamos ver se essa aqui vai aguentar, que tá tão velha. Tô parado aqui, às vezes a borracha estraga. Para mim, é pequena essa luva G. Tem que ser uma luva GG. Beleza. Olha você ver, ó. Dá para perceber? Isso dá para perceber aqui, ó. Toda vez que eu fecho a mão, eu tenho que esticar a luva. Então, eu tenho que usar uma luva um pouco maior. É o caso dessa aqui. Tem que usar uma maior. Se eu usar essa aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Essa borracha aqui é mais dura do que essa borracha de látex. Ok? Aqui só coloquei essa para chamar a atenção de vocês. É o seguinte, ó. Luvas. Esse tipo de luva. O pessoal arrebenta muitas luvas. Luvas de borracha, de uma forma geral, todas as luvas. O pessoal tem a mania de pegar aqui, ó. E puxando os dedos para tirar a luva. Gente, lembra dos treinamentos que eu falo para vocês? Vocês têm que falar também o quê? A questão da conservação da luva. A gente falou lá na NR6 para vocês, nas primeiras aulas da semana, que a obrigatoriedade de conservação, limpeza da luva é do trabalhador. Então, eu faço o quê? Eu oriento e treino o trabalhador. Como você deve usar esse equipamento de forma correta. Tá? Nunca puxar pelo dedo desse jeito. Tá? Eu falo, essa aqui está muito apertada, vai ser um pouco mais difícil para mim. Devia ter pegado uma outra aqui, mas vamos lá. Só para entender, jamais puxe pelo dedo. A não ser depois que eu libero o pulso. Porque o que está travado aqui, ó, principalmente minha mão e o pulso. Então, qual que é o correto aqui? Ó? Eu virar a luva ao contrário, tá? Ó, vou puxando ela aqui, ó. A hora que eu sentir que ela liberou o meu pulso aqui, ó. Ó, agora liberou meu pulso. O que eu posso fazer com o dedo? Agora eu posso puxar sem problema aqui, que ela não vai. Muita gente faz o quê? Já chega pela luva e na ponta do dedo, vai puxando a ponta do dedo. O que acontece? Daqui a pouco sai a ponta do dedo, racha, começa a estragar a luva. Não são luvas, principalmente essas nitrílica, neoprene, não são luvas baratas. Então, a conservação aí também é de responsabilidade do trabalhador. Beleza, falamos sobre isso aqui. Agora vamos finalizar aqui na questão do. Deixa eu ver o tempo aqui. Estamos no limite aqui, mas vamos falar sobre cremes de proteção aqui. Os cremes de proteção, gente. Eu tenho aqui 5 cremes diferentes aqui. Tranquilo? 2 importados, 3 nacionais. Existem diversas marcas. Okay? Maxi, Luvex, Mavarro. Tem várias marcas aí, tá? Stockwell. Então, são várias marcas. Estão fazendo referência nenhuma, estou citando todas que eu tenho aqui. Inclusive, citei as que eu não tenho aqui também. A importância do que? Quando eu não consigo utilizar uma luva de proteção, o que a gente faz? A gente cria uma luva invisível na mão. Como assim, Deber? A gente cria uma luva invisível na mão? Sim, literalmente. A gente vai criar uma luva invisível. Só que a maioria das pessoas erram na hora de utilizar. Ok? E eu vou explicar isso aí já. Só que antes disso, por exemplo, aqui eu tenho um creme de proteção. Existe o quê? Os produtos de limpeza também, que é o caso desse aqui. É o creme de proteção e aqui é um produto de limpeza na mão. A vantagem de você usar cremes de proteção que você tem a mão o quê? Limpa depois no final. Lembrando que a maioria desses cremes são resistentes a vários produtos, mas não são resistentes à água. O que quer dizer com isso, Ademir? O que você está querendo falar? Ele resiste a produto químico e não resiste à água? Perfeitamente. Eles são projetados para produtos químicos, porém, a maioria deles, tá? Isso aqui, por exemplo, é água também. A maioria deles faz o quê? A hora que eu lavar a mão, sai o creme de proteção. Então, tem que reaplicar depois que eu lavo a mão. Tá? Então, no mínimo, eu vou ter que fazer isso 2 vezes ao dia. De manhã, na hora que eu entro na empresa, e logo depois do almoço. Tem que passar o creme de proteção. Normalmente, quando eu vou lavar a mão, mesmo que eu mexi com óleo, graxas, solventes, esses produtos, o que acontece? Na hora de lavar a mão, o produto vai sair direitinho.
Então, um dos macetes com você ter segurança do trabalho, quando estiver trabalhando na empresa, você pede para o mecânico lavar a mão. A hora que ele lavar, se as cutículas embaixo da unha estiver sujo, sinal que ele não está usando creme de proteção, ou está usando de forma incorreta. Tá certo? Então, vamos sempre trabalhar nessa questão de sempre utilizar de forma correta esses cremes de proteção. Tranquilo? Gente, estou preocupado com o tempo aqui, eu vou interromper esse áudio aqui, eu dou continuidade do creme de proteção aqui, e vamos falar do creme, em seguida de calçado de segurança, e depois de roupa de proteção, tá bom? Então, o vídeo vai ficar muito longo aqui, vai ficar cansativo para vocês depois, tá bom? Então, já a gente volta aí, até já.